Então o que que Jesus estava falando para ela? Olha, a adoração vai ser em espírito e em verdade. Ela me dá uma definição, uma visão de dentro. Eu estou em casa, eu estou em trânsito. Então eu estou dentro do trânsito, eu estou dentro de casa. Jesus queria dizer para ela o seguinte: vai ter um momento na vida que quando você descobrir verdadeiramente quem é o Senhor, você vai adorar dentro do e dentro da verdade. Então Jesus estava querendo dizer para ela assim: tem que ser de dentro fora. E tudo isso tem que ser de dentro da verdade para a verdade. Estava falando, ó, dentro de mim e dentro do teu espírito vai sair coisa boa. Jesus sempre ensinou isso, que tudo que o homem tem está dentro, e quando sai é que nós sabemos da origem, da essência, da natureza das coisas. Então ele estava falando, ó, quem adora, adora de dentro do espírito e de dentro da verdade. Não existe, pastor, não existe quem adore e sem estar em espírito. Existe cantar, existe muitas outras coisas, mas adorar não, adorar é movido pelo espírito, tá bom? Aí Jesus deixa claro para ela que ele é aquele que merece adoração. Nos objetivos eu separei só três resumem todos os outros dois. Nossa espiritualidade possa dar testemunho de que fomos salvos e transformados pela presença do Espírito. O que o autor, o comentarista está dizendo? A trocar em miúdos, eu tenho que viver o que eu prego. Eu tenho que viver o que eu digo que sou no mundo espiritual. Então ele nada menos está tratando para a gente, dizendo que a gente tem que ser real, não nos enganarmos a nós mesmos. Por quê? Porque muitos falam e não vivem, muitos pregam e não vivem, ensinam. Mas nós temos que viver o que pregamos, falamos e ensinamos. Acho que esse que é o conceito verdadeiro da espiritualidade cristã. Porque uma coisa é eu entender que eu sou um ser humano, né? Entender, às vezes até mesmo eu digo, eu sou cristão, eu sou crente, mas o verdadeiro conceito da espiritualidade humana ou cristã sem a presença do Espírito Santo. É com base nisso que nós vamos aprender nessa manhã, né? Que o conceito básico de tudo isso, né? A espiritualidade cristã é o campo da nossa relação com Cristo, que é desenvolvida pela ação do Espírito de Deus. Então não existe, né? Conforme o pastor está falando aqui, não existe testemunho, não existe mudança, não existe vida cristã sem a presença do Espírito Santo. E o que vai demonstrar a presença do Espírito Santo é uma vida transformada, né, pastor? Vamos continuar.
Tá bom? Se você tiver alguma dúvida, você manda. Temos os irmãos aqui na retaguarda. Comentário e palavra introdutória. Vale destacar, e após o primeiro versículo, diz assim, após o primeiro verso, né? Deve ficar claro que o relacionamento entre Cristo e o Espírito só pode ocorrer, entre o cristão e o Espírito só pode ocorrer a partir daquilo que se chama espiritualidade, isto é, no terreno apropriado onde transita o Espírito. É o que nosso pastor Gideon acabou de falar. Não tem como nós termos uma vida espiritual através da carne. Não tem como nós termos uma vida espiritual através da alma. Não tem como. Somente através do Espírito. O homem tridimensional, né? Composto de corpo, alma e espírito. Então Deus separou uma parte em que você pode manter comunhão com Ele. Essa parte se chama Espírito. É onde nós conseguimos alcançar a e a vida espiritual, como diz a palavra de Deus. Por quê? Porque, irmão, o corpo, a matéria e a alma, o sentimento, todas as outras qualidades que ela tem, elas só vão vivenciar, tá? E desfrutar de tudo aquilo que o teu espírito conseguir de comunhão com Deus. Em outras palavras, se você não tiver comunhão com Deus, vai ser uma alma e um corpo que nunca verão, nunca experimentarão o bom, o agradável, o ótimo de Deus. Então, somente no Espírito nós temos condições de manter um relacionamento com Deus, tá bom? Tridimensionalidade do homem, e que Deus separou esta área chamada Espírito para manter contato com você e você com Ele. Isso independe de qualquer defesa teológica ou defesa de linha de pensamento a respeito se o homem é tricotômico, independente, se o homem é dotado de corpo apenas e alma, que cada um defende, né? Nós entendemos que o homem é dotado de corpo, alma e espírito, e a ação do Espírito Santo na nossa vida, nós que fomos resgatados por Cristo, é fundamental, necessário e... Vamos continuar no ponto aqui. Lê pra gente, ô Gideon. Senão só eu vou ficar lendo. Vimos que a primeira referência ao Espírito Santo ocorre já na abertura do livro, no poema da criação, onde diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Esse contínuo denota uma participação ativa do Espírito na obra que trouxe o universo à existência. A segunda menção sobre ele encontra-se da decaída em uma grave decisão do Criador. Não contenderá o sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. A natureza espiritual, só para você entender, Deus, ele apesar de ser todo poderoso, onipotente, onipresente, ele gosta de trabalhar em conjunto. Então no começo, como diz o nosso comentarista, o Espírito já atuava junto com Deus na criação de todas as coisas. O Espírito pairava sobre a face das águas e criava um ambiente para a criação, para as coisas que Deus determinava irem sendo criadas. Não vamos entrar nesse ponto aí, só para você saber que Deus gosta de trabalhar em parceria, tá bom? Depois, na segunda menção que ele faz a menção do entristecimento de Deus quanto à criação do homem. E é interessante por quê? Porque enquanto tiver um intercessor, Deus respeita e não traz juízo. Quando Deus veio trazer juízo àquela humanidade corrompida,
ele teve que tirar o intercessor, que é Gênesis capítulo 6. Ele disse assim: olha, o meu espírito não vai ficar contendendo mais em relação ao homem. Ou seja, o espírito intercedia aleluia, para Deus não agir como ele estava pensando em agir. Então o que Deus fez? Removeu o espírito e aí deu essa função para um homem chamado Noé. E Noé ficou lá 120 anos construindo a arca, com certeza pregando, dizendo, falando. Mas aí Deus poderia agir porque o espírito tinha sido tirado, o espírito tinha sido removido de junto dos homens. Porque naquele intercessão não havia ainda o Filho Jesus, tá bom? Para você entender. Não vamos entrar nesse detalhe agora, mas vamos entender assim. Então Jesus, Deus tratava com o espírito sobre o homem, e quando o homem passou dos limites, ele removeu o espírito. Diz que ele apoiou em Noé. Em uma ação invisível, é verdade. É bom a gente entender isso daí, para tirar algumas, porque como que Jesus estava ali? Jesus estava ali como Deus criou o homem. Quando Deus diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, que não tem nada a ver com imagem e semelhança física, mas são um atributo de Deus, de uma natureza divina. Dessa forma que Deus vai falar da criação do homem, que Deus vai falar: façamos nossa imagem e semelhança. Então Jesus estava ali, não é isso, pastor Ronaldo? Jesus estava ali, Jesus estava presente. Na fala do escritor, o Gênesis, né? Na fala, ele vai dizer: façamos o homem. Então, Jesus, mas ele estava. Ninguém viu o Espírito. A Bíblia diz que o Espírito pairava sobre as águas, mas estava ali. Então, houve-se ali a Trindade agindo de uma só forma na nossa criação, na criação do homem. Continuar aí. Só para você esclarecer mais um pouquinho, João capítulo 1, tá? Jesus estava o verbo. Quando Deus falava, o verbo agia e o Espírito preparava o ambiente, tá? O Criador extrapola a nossa espiritualidade, porque é uma medida, né, irmão? Mas Deus, ele é além de todas as coisas. Ele não está disputando comigo santidade, porque ele é santo. Ele não está disputando comigo fidelidade, porque ele é fiel. Ele não está disputando comigo conhecimento de palavra, porque ele é a palavra encarnada no seu filho. Olha esses limites, tá bom? É o que nós vamos ler agora. Para alguns estudiosos, a filosofia demonstra que o Criador excede infinitamente qualquer grau de espiritualidade que possamos possuir, e que é razoável enxergar a ação de Deus como inteligente, boa e providencial. Ou seja, o comentarista está falando para mim assim o seguinte: você tem o máximo de exemplo que é Deus, você tem o máximo de exemplo que é Cristo, você tem o máximo de exemplo que é o Espírito Santo. Corre atrás, vai ser parecido com eles, busque a espiritualidade, mas sem concorrer, porque não tem como, né? O homem é falho e ele só é aperfeiçoado, só é tratado em Cristo Jesus através do Espírito Santo. Ele também desencoraja a idolatria e a ideia de que Deus é do tamanho humano, limitando a sua distância mensurável a partir da qual nós enxergamos. O que ele está falando? Deus não é aquilo que eu enxergo. Deus não é limitado a mim, a natureza humana. Deus é Deus. E tem um ditado que o povo fala mesmo: se eu aceitar, Deus é Deus. Se eu não aceitar, ele continua sendo Deus. Se ele me curar, é Deus. Se ele não curar, continua sendo. E é assim mesmo. Deus, ele não é um concorrente do homem. Ele é aquele que proporciona ao homem algo da sua divindade, da sua natureza, da sua espiritualidade. Ele tem prazer em proporcionar isso ao homem, ao ser humano, tanto para aqueles que buscam. Então é uma dádiva, né? É algo gratuito, não é comparativo, é gratuito. Deus quer e pode e faz questão de dar um pouco da sua essência para o ser humano.
Glória a Deus. Lembrando, meus irmãos, que, com base nisso que o pastor Ronaldo acabou de falar, nós aprendemos e sabemos que a natureza, que o tópico ponto 1 vai falar, a natureza espiritual. A natureza são propriedades e essência ou modo de ser de cada coisa, para você entender a respeito da natureza espiritual do tópico que a gente está vendo aqui. A Bíblia vai dizer que no encontro de Jesus, me corrija se eu tiver, a Bíblia vai dizer que no encontro de Jesus com aquela mulher, Jesus ele vai dizer, Deus ele é espírito. Olha que coisa interessante. Jesus vai enfatizar isso para aquela mulher. Deus ele não precisa disputar com ninguém. Jesus ele não precisa mexer com ninguém, porque Deus é espírito e pronto, e acabou. Aí ele vai continuar dizendo, importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Então, quando ele está dizendo isso, ele vai dizer, Deus ele sendo espírito, ele tem personalidade. Ele é um Deus com personalidade, por isso nós temos personalidade, né? Aí vai dizer que Deus ele pensa, sente, fala, age, ele tem atitude, porque às vezes as pessoas vão dizer, peraí, mas a natureza espiritual, a pessoa não sente, a pessoa não age, a pessoa não tem sentimento. Tem tudo isso, porque o mesmo Jesus, né, que o apóstolo Paulo ele vai dizer assim, olha, que Jesus mesmo sendo Deus, aniquilou-se de toda a sua glória, ou seja, de todo aquilo que ele era, do seu trono, da sua coroa, da sua majestade, veio, desceu como homem, mas mesmo sendo Deus, ele tinha sentimentos, tinha personalidade, agia, sentia tudo que um ser humano vai sentir. Deus ele é espírito, nós temos uma carne, mas a nossa natureza espiritual, ela precisa de renúncia, precisa de ação, nós precisamos entender que a nossa natureza espiritual também, ela sente aquilo que nós fazemos e aquilo que nós praticamos. É isso? Exatamente. O senhor está certíssimo, pastor. Lembrando que aonde estão os atributos de sentimento, emoção, não é diferente, irmãos, tá? Não é diferente. Aonde se concentra esses atributos? Como é que é? Qual é é que a gente não vai entrar nisso, mas qual é a composição dos anjos? Qual é a composição de Deus? O pastor acabou de falar. Ele é espírito que tem sentimento, emoção. Então Deus, ele é composto de alma e espírito. Tá bom? Os anjos também são almas e espírito. Só os homens que são alma, espírito e corpo. Lá no final da Bíblia, depois você vai ver por que houve essa diferenciação quando Deus criou o homem. Tá bom? Mas por enquanto tá bom você saber. Deus tem todos os sentimentos. Tanto é que a Bíblia relata, ele se aborreceu, se arrependeu de criar o homem, queria destruir o homem. Deus ficou irado, Moisés clamou, Deus recolheu a sua ira. Então, isso são atributos da alma que está em Deus, e Deus é espírito, ele não disputa com o homem, tá? Porque o homem é uma alma que tem um corpo, habita num corpo e tem um espírito. Deus não disputa com o homem. 1.2. Glória a Deus. 1.2, a humanidade existe para a comunhão com o espírito. Isso, né? O terceiro elemento no ser feito à imagem de Deus é a espiritualidade. A humanidade existe para a comunhão com Deus, que é espírito. Olha só o propósito da nossa existência, não é isso, pastor? Essa comunhão é planejada para ser eterna, como Deus é eterno. Aqui poderíamos declarar que, embora os seres humanos tenham um corpo físico e uma alma, só os humanos têm um espírito. Olha que coisa interessante. E é só pelo fato de termos um espírito que podemos ter consciência de Deus e estar em comunhão com Ele. Amém? Vai ler o ponto, Pode ler, professor? Que aí depois vamos a ler. gente faz um comentário. Então vamos lá.
como plantas, como animais. Há um debate contínuo entre aqueles que acreditam em uma construção de 3 partes de nosso ser e aqueles que acreditam que o homem pode ser considerado só em 2 partes. O debate não deve preocupar-nos excessivamente. Todas as partes do debate reconhecem que os seres humanos consistem pelo menos da parte física que morre e precisa da ressurreição, então pontos, e de uma parte imaterial que vive além da morte, isso independente se é tricotômico ou isso, se a parte imaterial vai ser dividida em 2 ou unificada, isso, independente. E a parte que chamamos de pessoa em si. A única questão é se a parte imaterial pode ser ainda mais distinguida por conter o que o homem tem em comum com os animais, corpo e alma, e o espírito que o relaciona a Deus. Então é só para esclarecer, a humanidade existe. A gente tem que pensar o seguinte, irmão, entenda comigo. Quando o comentarista ele faz a menção lá de João 4, qual é essa humanidade? Qual é essa humanidade? Porque a primeira lá em Gênesis, e a gente tem que lembrar disso, quando Deus criou o homem lá em Gênesis, Deus criou e teve a ideia que não era essa. Não era essa. A ideia de Deus quando ele criou o homem lá em Gênesis era que o homem dominasse. Ele disse lá: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, domine sobre a terra, as aves, os peixes, os animais. Então a primeira ideia, eu costumo dizer isso como plano, são fases do plano. Então o primeiro plano de Deus era para que o homem dominasse. Aí o que aconteceu? Através do pecado o homem entregou esse domínio para o opositor da nossa alma, para o diabo. Por isso que o diabo lá em João, em Lucas, em Mateus, falou para Jesus assim, com uma ousadia tremenda: tudo isso é meu, tudo isso te darei. Por quê? Porque alguém tinha dado para ele. Ele não tinha nada, mas o homem, através do pecado, entregou tudo na mão dele. Então, quando Deus refez a humanidade, entre aspas, através de Noé, que foi o único que ficou sobrevivente, ele deu uma nova função: adorar e servir a Deus pelo Espírito. E aí o comentarista faz aqui a distinção, que é o que o pastor já falou no começo. Não importa se é tricotomo ou dicotomo, todos reconhecem que tem uma parte espiritual, e é nessa parte espiritual que se faz o contato com Deus, tá bom? Então o objetivo, ele vem mudando de fase, para você entender. Você vai ver isso na Bíblia, Gênesis, Êxodo. Quando você vem para Levítico, Deus trabalha de uma outra maneira. Aí quando você vai para o Novo Testamento, já veio Jesus concluindo as coisas. O importante é você saber que há uma área espiritual em você, que tem condições de manter comunhão, contato, espiritualidade e adoração ao Deus vivo, tá bom? Amém? Quer falar alguma coisa, irmão Gideon? Presbítero Pedro, que está aqui também. Eita, Pedrão, né? Glória a Deus. Quem ama escola dominical é difícil. Fica em casa, né, Pedro? Quem ama a palavra de Deus é difícil ficar em casa, irmãos. É muito difícil. O Pedro está aí também. Se os irmãos quiserem falar alguma coisa, comentar, pode comentar, que a gente já dá seguimento ao próximo tópico. Se alguém também tiver algum comentário pela live, tá bom? Comente aí que a gente estará aqui melhorando nosso ensino aqui e também respondendo as suas dúvidas. Amém? É mesmo de casa, né, pastor? Os irmãos podem, né? Como se tivesse presente. Sim, manda uma pergunta, a gente, na medida do possível, vai estar atendendo. Você está numa sala aí, lembrando que você está na sala da escola dominical. Tá tranquilo. Tamo junto, né? Então vamos lá? Próximo. A espiritualidade e adoração. Posso ler só um texto, pastor? Pode ler, pode ler. Filipenses, para você entender aquele... É que aqui tá difícil, para usar 2 espaços. Capítulo 3, verso 3.
Enquanto o pastor Ronaldo prepara, é bom você que está em casa entender uma coisa, que Jesus, isso é interessante, né? Ver como Jesus, ele sempre priorizava a comunhão do ser humano com o Pai através do Espírito. Porque Jesus, ele sempre falava: olha, o meu Pai me glorificará. E ele sempre enfatizou para aquela mulher: você está vendo aqui o Messias, você está vendo aqui um homem físico, porque ela chega e diz: vejo que tu és profeta, por conta da revelação da vida dela. Mas Jesus, ele vai traçar, o pastor Ronaldo, pastores, algo maior para a vida daquela mulher. Ele vai dizer assim: ó, o que eu quero te mostrar é que Deus, ele não é isso aqui. Deus é Espírito. E a adoração de vocês, porque eles tinham aprendido, tanto é que em Deuteronômio 28 vai falar a respeito da bênção do Monte Gerizim, da maldição do Monte Gerizim. Então ela não estava falando por falar, ela estava falando com base que eles tinham aprendido, que eles só poderiam adorar onde tivesse alguma marca antiga ali. Isso é interessante, e muitas pessoas ainda vivem dessa forma. Não, eu só posso adorar aqui. Exemplo, a gente está aqui na internet. Isso é um desafio muito grande, né? Olha aí, maravilha. É interessante que nós hoje aqui, querendo ou não, através de toda essa situação, está sendo quebrado um tabu. Qual é o tabu? De a gente entender que não importa se você agora, porque a igreja é templo, é chamado casa de oração, é o lugar onde o Senhor ordena a bênção, amém? Para que você entenda, para depois falar: vou ficar cultuando em casa. Não, agora nós estamos vivendo um momento com uma necessidade de você estar na sua casa, para que possamos parar e essa pandemia venha diminuir no Brasil, certo? E estamos obedecendo às leis governamentais. Porém, Deus aqui está dizendo para aquela mulher: olha, o que vai mudar a tua adoração é você, a partir de hoje, você começar a entender que Deus é Espírito. Se você estiver no poço de Jacó, você vai adorar. Se você estiver lá na tua casa, você vai adorar. Se você estiver no bairro, você vai adorar. Porque o que vai levar a adoração a Deus é o Espírito. A tua carne vai mostrar a tua adoração, mas o que vai levar é o Espírito. Então ele vai mostrar para aquela mulher, independente do lugar onde você estiver, Deus é Espírito. Importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Às vezes a gente quer fazer tanta coisa para mostrar a adoração. É assim, pastor? É assim, irmão? Às vezes a gente quer fazer tanta coisa para mostrar é minha adoração, e basta uma atitude, né? Basta uma coisa só, e o Espírito de Deus se manifesta na nossa vida através dessa atitude. Filipenses capítulo 3, verso 3, para a gente passar para o ponto 2. Paulo dizendo assim: olha, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Então Paulo entendeu isso perfeitamente, o que Jesus queria dizer para aquela mulher. O importante é você começar a entender que a adoração vem de dentro, do espírito, não é da carne. E ele também estava mostrando algumas outras coisas. Parte 2 do nosso estudo, tá? Tu lê para nós, Gideon, que aí tu participa, senão tu fica aí só. É imperioso reconhecer que o Espírito Santo inspira o cristão à prática da adoração. Ele faz isso principalmente ao testificar de Cristo como merecedor de toda glória, honra e louvor. A adoração é uma prática apropriada a pessoas espirituais, o que nos leva ao entendimento de que somente seres com o Espírito possuem a capacidade de relacionar-se com Deus, confirmando assim que a espiritualidade é o campo onde se estabelece a saúde espiritual do crente. Ao contrário, a ausência da prática espiritual cotidiana aponta para a fraqueza
ou para a enfermidade espiritual. Amém? Então é um ponto simples, né? Em que o autor, o comentarista, está dizendo que eu preciso manter uma saúde no mundo espiritual. Eu preciso alimentar a minha alma, o meu espírito, através do Espírito de Deus, para que eu tenha saúde. Quando eu não tenho uma vida espiritual, eu fico debilitado espiritualmente. Aí qualquer coisa me atinge. Às vezes uma palavra, um olhar, qualquer besteira, irmão. O crente, ele quando está debilitado espiritualmente, se você falar A, ele desaba. Se você não falar nada, ele desaba. Mas quando ele tem uma saúde espiritual, ele enfrenta qualquer barreira. Era isso que Deus estava... O comentarista está querendo nos induzir aqui a entender que existe uma saúde espiritual que tem que ser mantida. Um relacionamento de Deus com você e de você com Deus, para que isso se mantenha no auge, no topo, né? É engraçado que sempre no Antigo Testamento você vai ver isso. Os homens fazendo teste quanto à fidelidade e à espiritualidade do povo, como eles não tinham a dispensação do Espírito, os homens eles eram instruídos a falar o seguinte: tu não está em pecado? Não. Então dá glória a Deus. Josué fez isso. Deus instruiu Josué: chama o povo. Tem uma família que pecou, tem um cara que está em pecado. E quando Acã chegou na presença de Josué, Deus já tinha instruído ele: pede para ele dar glória a Deus, Josué. Tu vai ver como ele não vai conseguir dar, porque só dá glória a Deus, irmão, quem tem relacionamento espiritual com Deus. Só glorifica ao Pai quem tem a comunhão com o Espírito, porque a Bíblia vai dizer que Deus é Espírito, e hoje nós temos o Espírito, nós temos o Espírito Santo. Tem até uma pergunta aqui que o irmão Murilo, de onde ele é, sabe? É daqui? Murilo? É daqui, né? Irmão Murilo, ele pergunta: o Espírito é mais forte dos três? Olha aí. Na verdade, não. Os três são um só. A ação é um só. O Espírito de Deus é uma pessoa. Jesus, ele disse assim: olha, eu vou subir ao Pai, mas eu enviarei outro Consolador, outro Conselheiro. Isso quer dizer, é claro que a forma de ação é diferente, certo? Onde o Espírito ele chega, Jesus na sua forma física não conseguia chegar, mas a força, o poder é a mesma coisa. Eles não são separados, é um só. Eu sempre digo, eu sempre explico, né, que às vezes as pessoas não confundem e ficam com dúvida na questão do Pai, Filho e Espírito Santo. Nós, como ser humano, classificamos primeira, segunda, terceira pessoa, mas para Deus não existe primeira, segunda, terceira pessoa. Eles são um só. Então não tem mais forte nem mais fraco, cada um na sua forma de agir. Amém? Tá respondido aí? Então acho que essa era a dúvida, né? Então vamos lá. Adoração correta? Adoração correta. Temos ir para o 2.1. 2.1. Adoração não deve ser confundida com certas práticas, como a meditação transcendental e a yoga, que são técnicas psicofísicas. Tais práticas, portanto, envolvem a mente, não o espírito. Elas projetam o homem, não Deus. Não visam a pessoa dele, ou seja, está projetando o homem para algo psicológico, mas não leva esse homem a Deus. É por isso que essas práticas não são consideradas como adoração correta. Porque às vezes a pessoa acha: eu vou fazer um yoga ali, alguma coisa assim. Uma meditação é a mesma coisa da fé, uma força. O Espírito Santo não é uma força. O Espírito de Deus é uma pessoa. Então não tem como eu fazer uma meditação aqui e achar que eu estou adorando a Deus. Não, é diferente. A adoração é uma ação, né? Uma ação a um Espírito que leva ao Pai. Mas é uma ação, é uma atitude. Amém? Vamos lá. Quer falar alguma coisa, irmão Pedro? Pode falar aí. Pode falar. Tá ligado o microfone aqui, reverendo dele? Dê para mim, por favor. Botão? Então vai, pode falar.
Glória a Deus. Era o Consolador? Jesus estava dizendo: vocês não estão seguindo um aventureiro ou um derrotado. Não, Jesus está dizendo: vocês estão seguindo um vencedor, ou seja, mais do que um vencedor. Então Glória ele tranquilizou os discípulos. Tranquilizou. Então, irmãos, nós estamos tranquilos. É isso aí. Meus prezados irmãos, senhores e senhoras que estão nos ouvindo esta manhã, nós os cristãos, nós estamos tranquilos. Nós servimos um Deus vivo. Nós servimos um Deus que morreu e ressuscitou. Ele não está no sepulcro. Ele está vivo, ele ressuscitou. Então, nós estamos tranquilos. Amém. Mediante a situação do momento que nós estamos vivendo, o mundo está vivendo, os cristãos estão baseados em Cristo. Paulo diz: ou morrer ou viver, nós estamos com Cristo, acabou. E é nesse momento que a gente precisa ficar muito atento. O Pedro está falando, é nesse momento que a gente precisa ficar muito atento. Por quê? Porque é onde as pessoas elas acabam se desviando do foco da adoração a Deus, né? E adorando outros seres, como nós vimos aqui no ponto 2, a espiritualidade e a adoração, que acaba se projetando o homem, não é isso? Da outra área. E na verdade, a verdadeira adoração, a igreja, nós que somos servos de Deus, nós precisamos entender essa lição hoje, que a adoração é devida somente a Deus e mais ninguém. Amém? É o reconhecimento da criatura, nós que somos criatura inanimada, né? A criatura humana, que não podem ser adoradas. Nós não podemos ser adorados. Homens não podem ser adorados. Tudo que a gente faz aqui, nós fazemos porque temos a misericórdia de Deus, temos a inteligência que Deus nos deu, temos a personalidade, temos o caráter que precisamos manter, mas isso não é para adoração. O único que é para ser adorado é o nosso Senhor Jesus Cristo, é o nosso Deus. Continua aí. Amém. Então, nesse ponto, pastor Pedro também já deu um esclarecimento perfeito. Eu só queria adentrar aqui nessa primeira parte que o pastor leu. Ele falou de meditação transcendental, yoga, técnicas psicofísicas, e aí ele dá um detalhe interessante para a gente entender. Tudo isso envolve a sua mente. Ele está falando da mente. Tudo isso envolve a sua mente. E a mente, ela faz parte da alma. Não é ela que tem que regularizar ou dominar ou dirigir o homem. É por isso que Davi falou: escondi a tua palavra na minha mente, no meu, porque o coração ele faz contato com o espírito. João, lá na sua carta, ele vai falar assim: se o teu coração não te condena,
teu coração está com Cristo, tu tem paz em Deus. Porém, se Ele te condena, Deus é maior para poder te perdoar. Então ele faz um adendo aqui importante para a gente aprender. Tudo que é relacionado à mente está relacionado à alma. A gravação, a lembrança, a história, a persuasão. Mas o coração não. O coração está ligado ao Espírito. E o Espírito adora a Deus. Então nós temos que vigiar. Jesus não falou assim, olha, as palavras que saem da tua mente. O que sai do coração do homem mostra a raiz dele, tá bom? Porque a mente, ela tem que ser dominada. A Bíblia vai dizer que Deus esquadrinha o coração, né? Provas 15, a mente esquadrinha o coração, ou seja, ele faz um exame aprofundado da essência do coração. 2.2, a perfeição da adoração. Aí ele fala de Cornélio, que ia adorar o homem, que o pastor falou. Nós não devemos adorar homens, nem a coisas, nem a objetos, tá bom? A nossa adoração, tudo que nós fazemos é para a honra e glória do nome. Agora eu acho que esse 2.2 é o que muitos de nós, até mesmo assembleiano, vamos levar para o nosso, né? Porque não vai levar para os outros, vamos levar para nossa casa. Vamos trazer para nossa casa aqui, que a gente vai também apanhar um pouquinho. É o seguinte: a perfeita adoração. Isso é muito interessante. A gente confunde muito esse negócio de perfeita adoração, como adorar, o que é a verdadeira adoração. Então vamos lá? Então vamos ler aqui a perfeita adoração. Gil aí. Lê aí, Gil. Ao microfone. Por favor. Pega o microfone. A perfeita adoração. Apenas o Criador pode ser adorado. Trata-se de um culto exclusivo e universal. A adoração, portanto, é a mais elevada forma de comunicação da criatura com o Criador. A essa sublimidade é descrita de maneira magnífica no capítulo 4 de Apocalipse. A adoração é muito mais que cântico e louvor. No cântico e no louvor dirigimos-nos a Deus, é verdade, mas a perfeita adoração implica uma aproximação legítima de Deus em reconhecimento do que Ele é, possuidor e merecedor de toda a glória. Adoramos a Deus como resultado dos convites, exortações, mandamentos e exemplos que encontramos nas Sagradas Escrituras. Por causa da aproximação que sentimos no momento da adoração, percebemos a nossa absoluta fragilidade, como expressa a exclamação de Isaías: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Nesses momentos, conservamos uma postura de respeito, reverência e humilhação, plataforma para uma transformação genuína. A perfeita adoração deve ser feita em espírito e em verdade, porque Deus é espírito e é o Deus da verdade. Amém? Então nesse tópico 2.2, a perfeita adoração, ele leva a gente para Apocalipse. Eu acho interessante, o pastor já estava ensinando sobre as igrejas, mas quando você vai para o capítulo 4 de Apocalipse, lê aí na sua casa, leia. Você vai ver a expressa realização de um culto no céu. O capítulo 4 de Apocalipse nos revela um culto celestial, como é lá no céu o culto, né? Capítulo 4, verso de número 8, diz assim: os 4 animais tinham cada um 6 asas, e ao seu redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansavam nem de dia nem de noite, de dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Verso 9: e quando os animais davam glória e honra e ação de graça
ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todos sempre. E aí ele vai descrevendo como é que funciona o culto lá. Então, o que o comentarista está nos mostrando aqui é que quando nós cultuamos pelo Espírito, nós oferecemos a Deus um culto semelhante ao que tem lá no céu. Semelhante ao que tem lá no céu. Então é uma exemplificação para nós do que é que nós devemos oferecer para Deus. Não é de qualquer maneira, de qualquer jeito, mas é algo semelhante ao que tem lá no céu. E só Deus deve ser adorado. Apenas o Criador pode ser adorado. É a aproximação, o comentarista tem dito aqui, a aproximação. É por isso que a gente precisa, pastores, em todo momento, focar em estar adorando a Deus. Porque é o seguinte, a forma de nós nos aproximarmos a Deus é a adoração, é a oração, não é isso? A oração, Deus se aproxima de nós pela palavra, porque quando a gente lê, a gente sabe o direcionamento dele para a nossa vida. Mas a adoração, ela nos leva até ele, né? Eu estava até vendo um pastor, que é cantor famoso, crente, né? Ele disse que na igreja, um certo dia, que coisa interessante, né? Tava uma menina na igreja, e essa menina, ela pegava, e de repente ela pegava, tirava uns papéis de dentro da sacola e jogava para cima assim. Pegava alguns papéis e jogava para o alto. E aí os diáconos vieram correndo e tentando impedir a ação daquela criança, daquela menina. E aí a mamãe da menina disse assim: olha, diácono, eu limpo tudo depois, não tem problema. Aí ele perguntou: não, mas você não pode jogar papel. Ela falou: deixa, depois eu limpo. Aí o diácono pegou, a mãe falou: pega um papel desse e veja o que está escrito no papel. Quando ele pegou um papel picado daquele, estava escrito: glória a Deus. Olha que coisa interessante. Aí a mãe falou: sabe por que ela faz isso? Porque a forma dela adorar, ela é muda, ela não fala. E a forma dela adorar é pegar os papeizinhos, escrever, picar e colocar na sacola e trazer para a igreja. Então toda vez que ela sente de dar glória a Deus, aleluia, ela joga o papel para cima, joga os papéis para cima. E aí para ela esse é o momento de adoração dela. Ou seja, é a aproximação legítima dela com Deus. Que coisa interessante. E às vezes a gente acha que é louvar, que é levantar as mãos para o céu. Não, levanta a mão aí que você vai adorar. E não é nada disso. É um ato simples, é um ato de você entender que precisa se aproximar de Deus. É um ato simples que você entender que precisa estar mais perto dele, né? É que Jesus falou para aquela mulher samaritana. Não é nada disso que vocês estão pensando que é adoração, nada disso. É uma vida diferenciada, é uma atitude diferenciada que é a verdadeira adoração. É o que nós aprendemos com essa lição, que não é nada daquilo que a gente acha que é um som perfeito, que precisa explodir, e que não, é um negócio simples. É a verdadeira adoração. É algo que o homem natural não consegue entender. Uma criança, ela adora, às vezes com a letra A, ela está adorando a Deus porque ela não consegue fazer o restante da letra. Isso é... Adoração é o reconhecimento total que Deus é o único verdadeiro. Ou seja, se ele não resolveu, mais ninguém. Pronto. Esse é o simples. Pronto. Até porque Ana, quando ela foi adorar a Deus, aquele problema que ela tinha era exultada pela sua concorrente, e ela chegou no templo e começou a adorar. Ela tinha uma meta, ela tinha uma definição, né? Ela queria chegar lá e ela sabia que aquele era o caminho. Pronto. Então terminou a reunião. Veja bem, terminou a reunião, todo mundo foi embora. Como era festa, tinha muita gente. Mas ela foi para a festa com propósito.
ela tinha um problema para resolver e ela só encontrava aquele problema em Deus. Então ou seja, ela não cedeu. O tempo passou, todo mundo foi embora. O sacerdote olhou para ela: olha, essa mulher aí, ela está embriagada. Ela está embriagada. Todo mundo foi embora e essa mulher, o que essa mulher está fazendo aqui? Pensou ele. Ela ouvindo, tanto é que a voz dela não saía mais. O sacerdote pensou que os lábios dela mexiam. Ou seja, ou ela estava cansada, ou ela estava preocupada. Certo é, a explicação não se lembra de dizer, mas certo é que a voz não saía mais. Veja tanto a aflição, mas ela sabia que ali estava o resultado. É isso aí. Então, ou seja, quando ela pediu, o sacerdote falou para ela: olha, essa mulher, o que está fazendo? Vai embora, vai embora. Ela disse: não, senhor, eu sou uma mulher tribulada, mas aqui eu sou sair daqui quando eu receber a bênção ou a definição da minha causa. É isso aí. É a mesma coisa. Aqui é a casa. Nós estamos reunidos aqui, conversando, palestrando dentro da palavra de Deus, para que pelo Espírito Santo nós temos força para vencer as dificuldades. E pelo Espírito, olha que coisa interessante. E pelo Espírito, olha a necessidade dessa é um negócio muito forte. Porque pelo Espírito as pessoas estão sendo alcançadas no mesmo sentimento dentro de casa. A gente está aqui por um aparelho, mas as pessoas pelo Espírito Santo de Deus estão sendo alcançadas no mesmo sentimento que a gente está aqui. É o que o reverendo acabou de falar aqui, ó. Ana, ela estava atribulada de espírito, mas o Espírito estava ali atuando. Ela estava no templo, estava adorando, estava buscando, estava chorando, estava gemendo, porque ela sabia quem poderia resolver a sua causa. Pode continuar. É o que o presbítero Pedro está falando agora, é o tópico 2.3, né? Adoração cotidiana. Diz assim: ó, a verdadeira adoração sobressai aos locais determinados do culto. Ela não está presa à igreja. Você está na sua casa, você pode adorar. Está no trabalho, pode adorar. Está com problema, pode adorar. Está com luta, pode adorar. Não está restrita ao templo, a um monte ou a uma cidade. A adoração em espírito está de acordo com a natureza do Deus onipresente. Pois o centro da adoração agora é o coração humano transformados. Lá embaixo diz assim, olha: o cristão cheio do Espírito Santo é aquele que cuida da sua vida espiritual. Ele emprega todos os meios à sua disposição, oração, louvor, meditação da palavra, tal, para ter uma vida santa e de intimidade com Deus. Os momentos, presta atenção agora, os momentos dedicados à adoração são momentos lançados no coração de Deus, os quais sempre produzem resultados positivos. Como é que eu resumo esse 2.3? Simples. A adoração te gera crédito no céu. Tá bom? Quando você adora, você está depositando no céu e você está com crédito. A hora que você precisar, você pode sacar. A adoração gera crédito no céu. É isso que ele está resumindo para a gente. Tá bom? Quer ter crédito no céu? Adora. Adora. Pode orar, pode jejuar, pode consagrar, mas adoração, irmão, vai direto. Sabe aquela aplicação que você tem, que você só põe um botão assim, tudo que já vai direto da tua conta para aplicação? Adoração é assim. Entra direto lá na presença de Deus, já gera um crédito positivo para você. O apóstolo Paulo, ele vai dizer, né, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, 16, vai falar a respeito da nosso corpo como habitação de Deus. Isso é interessante, que ele acabou de dizer que outrora, antigamente, ou na antiga aliança, olha só que coisa, era necessário, e eles entendiam, quando Deus ele dá a planta, dá o modelo do tabernáculo para Moisés, onde eles deveriam oferecer o sacrifício. Depois vem o templo, né? Templo em Jerusalém, onde é o lugar fixo ali. Mas o interessante é
que ele vai dizer que o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus, ou seja, o nosso corpo é o tabernáculo principal agora para adoração. A nossa vida é o ambiente principal para que a adoração seja feita a Deus. O centro de adoração não é o Monte Gerizim, o centro de adoração não é o Monte Sinai, o centro de adoração não é o Monte das Oliveiras, não. O centro de adoração hoje é nós somos o templo do Espírito. Aqui é o lugar que precisa sair a adoração. Isso é bom que fique claro, porque às vezes, pastor, mas eu não tenho que ir para a igreja. Claro que a gente precisa ir para a igreja, porque é o lugar de comunhão, é o lugar de a gente estar junto no mesmo propósito, no mesmo espírito, o lugar onde o Senhor ordena a bênção. A coordenação, a direção técnica está dizendo que nós temos 5 minutos aqui, então vamos lá, vamos ver se a gente consegue resumir aqui. E aqui é onde você ouve uma palavra, é aqui daqui de onde sai o pão para que você se alimente, é aqui que está o altar de Deus para que você saia daqui com uma palavra convicta, uma revelação de Deus, uma direção de Deus para você continuar a sua vida. Mas a nossa vida particular é o templo do Espírito Santo de Deus, e nós precisamos entender isso. Por isso que nós não podemos fazer o que nós queremos com o nosso corpo, né, físico, porque é templo do Espírito Santo, e também o nosso coração. Tem gente que judia do coração, judia aí do sentimento, né? É verdade. Não valoriza, ficar guardando um monte de lixo dentro do coração, guardando um monte de lixo no sentimento, sendo que o Espírito Santo quer limpar tudo isso, quer tirar tudo isso. Ele quer fazer morada, entendeu? Quer fazer morada, quer agir, quer que a gente tenha isso apenas como lugar de adoração e nada mais. Como você vai ter a tua mente, como você vai ter o teu coração como lugar de adoração, se infelizmente a gente fica guardando um monte de coisa? Mas eu vou na igreja, eu vou adorar, mas o lugar da adoração verdadeira está cheio de lixo. Mas eu vou na igreja, eu vou exaltar, mas o lugar que é a verdadeira adoração, como foi aquela mulher, Jesus disse para aquela mulher, ela é o professor, Jesus disse para aquela mulher o seguinte: olha, não adianta você chegar para mim e dizer que você adora aqui. É o seguinte, a adoração é além. Vai lá, pega o teu marido. Onde está o teu marido? Olha aí. Ela vai dizer assim: eu não tenho. Ele falou bem, porque quantos maridos você já teve? E agora o que você tem não é teu. E aí você que está nessa live, hein, nós que estamos aprendendo essa lição, a nossa adoração, não estamos falando de divórcio aqui, pelo amor de Deus. O que nós estamos falando aqui é que Jesus estava dizendo para aquela mulher: olha, o teu exterior, ele vai ser mudado a partir de hoje. Por quê? Porque algo novo está entrando no seu espírito. Agora verdadeiramente a tua vida está sendo mudada, porque até hoje você fazia o que você queria, até hoje você tomava a atitude que você queria. Quando essa palavra, quando essa água, olha só, que ela foi em busca de uma água, e Jesus diz assim: olha, eu vou te dar uma água, e essa água vai mudar a tua vida. E quem é essa água para nós? É o Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Ele vai dizer: essa água vai te lavar, essa água vai te purificar. E é dessa água que nós estamos falando nessa escola bíblica aqui, né? É dessa água que nos enche, é essa água que muda o nosso comportamento, é essa água que muda o nosso pensamento, é essa água que nos leva a estar junto com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas vamos lá, porque senão não termina aqui, e os irmãos já estão com a plaquinha ali de 5 minutos. Gideão, posso fazer uso da sua voz de novo? 3-1 e 3-2? Você está quietinho aí, mas não vai escapar não. Vamos lá. Implicações. Meios de santificação. O Espírito usa diversos instrumentos para efetuar a santificação, tais como a palavra de Deus, a pessoa de Cristo, o sangue redentor de Cristo e a si mesmo. Em seu labor santificador na vida humana, o Espírito é capaz de atingir todas as áreas: espírito, alma e corpo. O andar, o ler, o vestir, o comer e beber, o adorar, o pensar, o ofertar, enfim, todo o viver.
Pode ler o 2 também, que aí a gente depois já faz a conclusão, né? Implicações da santificação. A santificação implica separação para Deus. É um processo de aperfeiçoamento espiritual e o cumprimento da vontade de Deus para nós. Quando somos santificados, damos lugar à natureza divina, obtemos pleno acesso a Deus e por ele somos capacitados a servir agradavelmente. A genuína santificação afeta nosso entendimento, nossa vontade, nossas paixões e nossa consciência. Os teólogos costumam definir a santidade de Deus como o corolário de seus atributos. Ela pertence igualmente a 3 pessoas da divindade, as quais participam da mesma natureza comum e indivisível. Jesus chamou a Deus de Pai Santo. O Filho é chamado de Santo de Israel mais de 30 vezes, somente no livro de Isaías. O Espírito é especificamente chamado de Espírito Santo ao longo da Bíblia. Ele é quem ministra a santidade nos homens, permitindo-lhes assim reencontrarem o caminho da sua normalidade espiritual. Amém? Então, esses 2 tópicos, a santificação e as implicações da santificação, só para você entender, não vai dar para comentar muito, mas existe diferença entre santificação e santidade, tá bom? Santificação é uma coisa, santidade é outra. Santificação é algo separado, havia um preço para isso. Quando você vai lá para o Antigo Testamento, você vai ver que quando o judeu queria santificar uma casa, um vaso, um animal, havia um preço determinado, e até um filho, um homem, havia um preço para ser pago pela santificação daquele objeto ou daquela pessoa, tá bom? Aí você vai ver o preço que Jesus pagou, tal. Jesus disse, ó, por eles, Pai, eu me santifico. O que Jesus estava falando em João 14 e 15? Ele estava falando, por eles eu pago o preço da santificação, tá? E a santidade é o andar como Cristo andou, tá? E aí ele diz que até no alimento, né, a gente é controlado quando a gente vive em santidade, não come muito, né, glutão, no beber, no andar, no falar. E ele diz aqui no 3:2 que há um canal direto. Quando você vive em santificação, você tem um canal direto com Deus, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Então são os benefícios que uma vida santificada dá ao cristão. Acesso direto a Deus, tá bom? E ele cita no final aqui que existem vários textos onde o Pai é santo, o Filho é santo, o Espírito. É um tema muito extenso. Se fosse entrar, mas eu creio que você Glória deve ter ganhado mais alguma coisa estando conosco até agora. Glória Deus a Deus. abençoe. Falar, Gil. Falar, irmão Pedro. Glória a Deus. Então, meus irmãos, o último ponto para nós encerrarmos esse estudo, as implicações da santificação, conforme o pastor Ronaldo falou. A verdadeira espiritualidade, preste atenção, porque o tema é esse: a espiritualidade cristã e o Espírito Santo, né? A verdadeira espiritualidade operada pelo Espírito Santo, olha só, a verdadeira, porque tem espiritualidade operada por outros tipos de espírito. Nós não, a espiritualidade cristã, ela é operada pelo Espírito Santo de Deus. Então, a verdadeira espiritualidade operada pelo Espírito Santo sempre vai nos levar cada vez mais ao desejo de ser santo. É isso que a implicação, a santificação vai nos trazer, o que? Sempre a vida, a espiritualidade cristã operada pelo Espírito Santo de Deus vai nos levar ao desejo maior cada vez de ser santo, de ser separado por Deus, de ter uma vida diferenciada aqui. Porque nós precisamos, pastor, ter uma vida diferenciada, porque é necessário. Jesus nos chamou de santo. Jesus falou para nós, olha, sejam santos, porque Ele é santo.
Então Jesus nos chamou para ser, Jesus nos chamou de luz, e isso ninguém pode tirar. Ele não disse que nós seríamos, não disse de um futuro ou de um passado. Ele disse: olha, vós sois a luz deste mundo, vós sois o sal dessa terra. É nisso que implica a natureza, é isso que implica o cristianismo, é nisso que implica a verdadeira espiritualidade cristã, operada pelo Espírito Santo. O cristão sendo luz nessa terra, o cristão sendo sal nessa terra, o cristão sendo santo nessa terra. Conforme o pastor Ronaldo falou, nós não pagamos o preço, porque Jesus pagou por nós, mas nós precisamos ter um comportamento diferenciado. Amém? Glória a Deus. Nós não pagamos o preço porque Jesus pagou o preço por nós. Só que Jesus pagou o preço para nós sermos salvos. Que às vezes as pessoas confundem: ah, Jesus já pagou o preço por mim, então não preciso fazer mais nada. Não, ainda não. Faz o que quer. O teu comportamento precisa ser comportamento de salvo, porque Jesus, o comportamento dele foi de salvo. Ele trouxe referência para nós, morreu por nós, se sacrificou por nós, para que o nosso comportamento seja diferente. Porque se Jesus não morresse por nós, seríamos inclinados pelo lado da carne, e o nosso comportamento seria somente carnal. Mas aí o apóstolo Paulo vem dizer para nós que nós que estamos em Cristo Jesus não andamos mais inclinado à carne, mas andamos segundo o Espírito. Glória a Deus. Então a implicação aqui da nossa vida cristã, da nossa vida espiritual, é de sermos chamados santos. Ou seja, não é que estamos imunes ao pecado, porque às vezes as pessoas acham: ah, pastor, eu sou chamado de santo, quer dizer que eu não peco. Você peca, por isso nós estamos aqui ainda. Por isso nós estamos nessa terra, porque a partir da hora que você chegar, Efésios capítulo 4, versículo 13, para nós encerrarmos, que diz assim, olha, Efésios 4 e 13: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito. Preste atenção: à medida da estatura completa de Cristo. Até que isso aconteça, nós vamos pecar. Até que isso aconteça, a gente vai falhar. Temos o Espírito Santo na nossa vida. Isso não quer dizer que você não vai pecar, mas isso quer dizer que quem tem o Espírito Santo, aquele que adora em espírito e em verdade, ele peca, mas ele não permanece no pecado. Ele erra, mas não permanece no erro. Ele falha, mas não permanece no erro, porque ele tem o Espírito Santo na vida dele. Por isso o Espírito Santo, ele não é apenas um templo feito por mãos de homem, mas é um templo feito pelo próprio Deus. Quando nós erramos, quando nós falhamos, somos confrontados pela palavra, e aí confessamos, como fez aquela mulher. Glória a Deus, glória a Deus, coisa maravilhosa, como fez aquela mulher. Ela chega e diz assim: vejo que tu és profeta. Por que ela disse vejo que tu és profeta? Porque o que Jesus falou para ela, nem o escritor conseguiu escrever, meu filho. Porque Jesus desvendou algo do passado daquela mulher que ninguém sabia. Então ela olha para uma pessoa que era samaritana, é só você pesquisar. Para um samaritano dizer para um judeu que ele era um profeta, meu irmão, é porque verdadeiramente Jesus revelou coisas cabeludas, quando fala no português, cara, daquela mulher, e ela vê: peraí, esse homem entrou no íntimo da minha alma, esse homem entrou em algo que eu não imaginava que ele ia entrar, esse homem viu algo, coisa que eu não imaginava que ele ia ver. É por isso que nós somos cristãos, é por isso que nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vê coisas que ninguém vê na nossa vida, ele entra em áreas que ninguém entra na nossa vida, ele atua em situações que ninguém atua na nossa vida. O que seria do ser humano se não fosse o Espírito Santo de Deus? Deixa eu concluir aqui, que senão a gente não termina. Vamos lá, Então, nós precisamos aprender a respeito da implicação. Conclusão: nós começamos a falar dessa mulher hoje, que foi impactada pelas palavras do poder de Jesus. Sua afirmação é um fruto de evidência poderosa acerca de quem Jesus era, mais do que um profeta que é capaz, além de ver, da aparência. A revelação progressiva de verdades profundas sobre a espiritualidade humana e a sua gloriosa pessoa leva finalmente aquela mulher a reconhecer Jesus como o Messias. O que ela vai fazer?
Quando ela reconhece Jesus, ela vai falar para os seus amigos: vinde e vede. Glória a Deus. Esse é o Deus que nós servimos, pastor Ronaldo, pastor Gideon, pastor Pedro. Esse é o Deus que nós servimos. Entendermos que é por meio do Espírito Santo de Deus, né? A espiritualidade cristã consiste nessa base, nessa palavra: mudança de vida, a santificação, a santidade, a separação. É por isso que nós somos eclésia, a igreja. Os tirados para fora não é apenas sair de dentro de quatro paredes. Os tirados para fora é sair, é ser separado desse mundo, é ser separado das misérias deste mundo. O Espírito Santo, ele nos ajuda, né? O Espírito Santo, ele vem, o Espírito Santo atua na nossa vida cristã. O Espírito Santo, ele é o ponto principal na nossa vida cristã. Então, que essa lição tenha trazido esclarecimento para a sua vida, para o seu coração, e que Deus, ele continue aí falando e nos ajudando. Nós vamos chegar à estatura de varão perfeito, e quando chegarmos, seremos levados para o céu de glória. Enquanto isso não acontece, pecamos, pastor, pecamos. Para você que está assistindo essa live, que às vezes muitos crentes ficam preocupados, pastor Ronaldo: poxa vida, mas eu estou pecando, sou crente, erro, falho. A gente vai errar e vai falhar, mas nós temos o Espírito Santo na nossa vida, como aquela mulher falhou, errou, até que teve encontro com Jesus, até que teve encontro com aquele que poderia mudar a sua vida. E eu disse outro dia numa mensagem aqui que Jesus pediu o que aquela mulher foi buscar, né? Jesus pediu água quando aquela mulher foi buscar água. Então, independente da forma que você esteja vivendo hoje, essa lição, este estudo, ele veio para que nós possamos mudar de vida. Você que está aí nos assistindo, irmão, preste atenção. Eu não sei o que você tem vivido aí, eu não sei o que você tem passado nestes anos todos, eu não sei a sua parada, eu não sei quanto tempo você parou, quanto tempo você deixou de seguir a Jesus, mas faça como aquela mulher. Nunca é tarde para a gente reconhecer Jesus, nunca é tarde para a gente adorá-lo verdadeiramente, nunca é tarde para a gente olhar para Jesus e dizer: hoje eu tive um encontro contigo. Às vezes é preciso a gente subir, e às vezes é preciso a Jesus dar uma palavra e dizer: desce, porque o encontro com Jesus sempre vai ser mais embaixo. Estamos em regiões celestiais, mas ele vai dizer para Jeremias: Jeremias, desce a casa do oleiro para eu ver o que eu posso fazer. Ele vai falar para Zaqueu. Zaqueu subiu, ele manda Zaqueu: desce, Zaqueu, porque se você descer, eu vou falar contigo, eu vou entrar na sua casa. Às vezes a gente quer subir no nosso patamar, quando o Espírito Santo quer que a gente desça. Aquela mulher que subiu dizendo: nós temos o poço de Jacó. Jesus disse: tem um poço aqui que é maior do que o poço de Jacó para se apresentando para você. Então hoje Jesus está se apresentando para você que está aí. Glória a Deus. Eu vou chegar mais pertinho de você aí. Hoje Jesus está se apresentando para você nessa escola bíblica dominical, dizendo: olha, vem se encontrar comigo. E esse encontro não vai ser um encontro casual, um encontro normal. Não, é um encontro diferente, onde Deus vai mudar tanto a sua vida, que você vai querer falar para pessoas que estão ao seu lado, que você vai se esquecer do vaso, você vai se esquecer de algo que você tem de mais de valor na tua cabeça, você vai se esquecer de algo de mais valor que você tem na sua vida. Algo mais valioso que aquela mulher tinha na vida dela era o vaso naquele momento. E a Bíblia vai dizer que ela quebra o vaso e vai correndo. Para ela o vaso não tinha mais valor, porque o valor estava na sua frente, chamado Jesus. Então a sua adoração vai ser em valorizar Jesus na tua vida. A tua adoração vai ser em valorizar aquele que pode, que era e que é na tua vida. Amém? Glória a Deus. Espero que você tenha entendido essa palavra. Espero que Deus tenha falado ao teu coração através da vida do pastor Ronaldo,
através da vida do pastor Gideon, pastor Pedro, os obreiros que aqui estão hoje para nos ensinar. Eu saio daqui, pastor Ronaldo, com um aprendizado muito grande, que a adoração não é aquilo que eu acho que é levantar a minha mão apenas. E na minha vida cristã, na espiritualidade cristã, não existe espiritualidade cristã se não for a ação do agente principal chamado Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Não existe, porque às vezes as pessoas acham: mas eu sou cristão, eu faço do meu jeito, eu tomo atitude, eu posso, eu vou, eu mando, e aí, não. A espiritualidade cristã, na espiritualidade cristã nós temos o agente principal chamado Espírito Santo de Deus. Essa pessoa maravilhosa, essa pessoa que nos conduz. Que Deus te abençoe. Eu vou orar, depois nós vamos dar os avisos final, né, para encerrarmos a nossa live. Vamos orar então. Presbítero Calbi, vem cá. Está aí atrás dos bastidores, marcando aí. Presbítero Calbi vai orar aqui. Nós vamos dar o aviso final para encerrar a nossa live. Pai do Senhor, meus irmãos, você que está assistindo, que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Vamos orar. Querido Deus e Pai, uma vez mais te louvamos, Senhor. Te adoramos por esses minutos que passamos aqui, Senhor, aprendendo a Tua palavra. Como adorar a Ti, Senhor, verdadeiramente. Que o Senhor possa abençoar cada família, cada coração que estava, Senhor, assistindo esta aula. Que o Senhor possa, ó Deus, abençoar cada um. Que nesse momento, Senhor, tão difícil que o mundo está vivendo, o Senhor possa, meu Senhor, aleluia, através do Teu Espírito Santo, confortar os corações, meu Pai, que estão aflitos. Ó Deus, só o Senhor pode, ó Pai, livrar o mundo dessa situação. Portanto, meu Senhor Jesus, guarda a Tua igreja, guarda o Teu povo e elimina, Senhor, esse mal que tem vindo, ó Pai, através desse vírus, ó Senhor. Que o Senhor possa, ó Deus, conceder a vitória ao nosso país, à nossa nação, à Tua igreja, ó Senhor. Que o Senhor possa abençoar a cada um, em nome de Jesus. Eu te peço, meu Pai, fica conosco e nos ajuda, Senhor, a vencer as dificuldades, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus por essa palavra, graças a Deus por essa live. Mas deixa eu te lembrar de uma coisa, meu irmão, minha irmã que está nos assistindo. Hoje à noite, às 18h30, nós estaremos aqui, tá bom? Dando início ao nosso culto de louvor e adoração a Deus. Eu gostaria que você entrasse e participasse conosco. Você não pode estar aqui, mas você pode participar conosco, tá bom? Eu sei que está tendo um monte de live aí, meio evangélico, até mesmo outros meios. Está tendo um monte de live agora, que está todo mundo dentro de casa, mas você tem o culto na sua igreja. Você vai ter uma palavra pastoral ministrada para você, para a sua família, uma palavra para você seguir durante a semana até quarta-feira. Vai ter louvores aqui hoje, vai ter uma pessoa para louvar a Deus. Estaremos adorando o nome do Senhor. O número reduzido sim, mas o nome do Senhor continua sendo adorado. Amém? A porta da igreja está semi-aberta. É bom que fale isso, que a porta está semi-aberta, viu? Você que precisar receber uma oração à noite, você pode vir aqui. Vem, pastor, eu vou usar máscara. Vem de máscara, não tem problema, que às vezes você é idoso e tal. Põe uma máscara, vem. A gente ora por você na hora do culto e você volta para a sua casa. Você que tem o seu dízimo, a sua oferta, traga a sua oferta, traga o seu dízimo. Pastor, por que o senhor está falando? Porque a obra continua e a gente não tem como manter sem as ofertas e dízimo. Então por isso que eu estou falando nessa live aqui ao vivo, sem problema nenhum. Nós temos luz para pagar, temos água, temos a internet que estamos usando aqui, né? Temos compromisso aí a sanar. Então pedimos a você que continue sendo fiel a Deus e continue adorando o nome do Senhor. Você está na sua casa e Deus está operando um milagre na sua vida. Meu muito obrigado a vocês que acordaram de manhã e estiveram conosco aí. Que Deus recompense a sua vida. E durante o dia você vai estar aí chegando alguma notificação para você, ou da ADMS de Jardim Casqueiro, ou do pastor André. Durante o dia eu vou estar ministrando uma palavra para a sua vida, para a sua família. Eu sei que a sua internet vai estar ligada durante o dia, então fica atento aí, que vai dar um flash durante o dia. A gente vai estar ministrando uma palavra para vocês aí,
né? E eu sei que esse momento vai passar e a vitória é nossa em nome de Jesus, tá bom? Quero mandar um abraço para minha esposa também, pedir oração, não está bem de saúde. Orem pela minha esposa, a missionária Kátia, e os demais irmãos que precisam de oração. Você que precisar de pedido de oração, manda à noite o seu pedido de oração pela nossa live, que nós estaremos orando aí, tá bom? Deus te abençoe. Às 18h30 estaremos aqui ao vivo no nosso culto. Alguma falha que tem aí, nós estamos trabalhando durante o dia para ficar perfeito o som para você e imagem. Deus abençoe. Vamos agradecer ao Senhor, vamos orar e agradecer. Presbítero Pedro que está aqui, presbítero Pedro, ele não consegue não, irmão, né? Crente até o tutano, cristão, cheio do Espírito Santo. Eu olhei e vi ele lá atrás, falei, não, Pedrão, daqui a pouco ele estava aqui já. Então Pedrão vai estar orando em nome de Jesus e abençoando a nossa vida, tá? Isso, pega seu microfone aí. Glória a Deus. Senhor Jesus, muito obrigado por essa rica oportunidade. Senhor tem nos concedido aqui um grupo de irmãos. Viemos aqui à tua casa para ouvir a tua palavra, para receber alimento para nossa alma e nosso espírito. Verdade, meu para Pai. que continuamos, ó Pai, te servindo nesta caminhada Obrigado. que o Senhor nos outorgou. Portanto, meu Pai, confiamos em Ti. Sabemos que o Senhor está conosco e depende de nós se jogarmos nos Teus pés, verdade, para que meu Pai. participantes da Tua graça e da Tua glória. Portanto, meu Pai, te apresento aqui bem os irmãos que estão em casa. Glória a Deus. Guarda os Teus filhos, nos fortalece a cada um. Supra cada um das suas necessidades. Supre, meu E logo Pai. mais à noite nós estaremos aqui te louvando. Em Teu nome que nós te agradecemos. Nome de Jesus. E amém. E graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe aos irmãos que estão trabalhando aí nos bastidores, irmão Maico, irmão Gesiel, irmão pastor Rafael tocando teclado ali, nosso irmão Calbi, nosso irmão Daniel que está lá falando com a irmã Mariana lá atrás lá. Glória a Deus. Deus abençoe, Daniel. Amém? Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus. Encerramos aqui.